fazer esse urubu, hein, Felipe Facicani? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Hamilton? Uma ótima tarde para você, para todo mundo ligado conosco aqui nos canais Fox Sports. Exatamente, né? Mas, por enquanto, a situação financeira por aqui anda farta. O Flamengo, claro, numa condição muito favorável na temporada 2017, ótimos investimentos. Tanto é o seguinte, olha só como é fácil trabalhar no Flamengo no atual momento, porque geralmente quando tem jogo treino, e muita gente que acompanha a reportagem sabe disso, aquela equipe reserva é composta por caras desconhecidos, o trabalho de reportagem para apuração é um pouquinho maior, para saber quem é quem, qual é aquela cara que está ali na lateral direita, na lateral esquerda. O time reserva do Flamengo é praticamente um titular, ou no caso seria de boa parte das equipes da Série A. A escalação que por enquanto está vencendo o Resende aqui por 1-0, gol marcado pelo Rafael Vaz, é a seguinte: Alex Muralha no gol, na lateral direita o Rodinei, na zaga Rodolfo com o Rafael Vaz, lateral esquerdo o René. Os volantes do Flamengo, Rômulo, William Arão, Conca no meio de campo e lá na frente Everton Ribeiro, Giovânio e o Leandro Damião. Ou seja, um quarteto de ataque por ali que facilmente em qualquer clube da Série A, até naqueles que estão brigando por coisas maiores do campeonato, certamente gostariam de ter essa formação. Então esse é o time do Flamengo reserva que está treinando por aqui, haja vistas que os titulares estão em trabalho específico lá na academia, em regenerativa, até porque ontem participaram da vitória por 2-0 sobre o Santos. Válida esta vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo de ida, volta apenas daqui a um mês na Vila Belmiro. Então o Flamengo tem um resultado muito bom, uma vantagem bem significativa de 2-0 para levar para a Baixada Santista e evidentemente conseguir a vaga na semifinal desta competição. Lembrando o seguinte, Flamengo tem agora compromisso também pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, por isso que o elenco tem sido trabalhado de uma forma um pouquinho mais tranquila, né? Atletas sem forçar um pouco a barra, até porque no domingo o compromisso é complicado, é contra o São Paulo, também lá na Ilha do Urubu, local que ontem foi de muita festa para os torcedores do Flamengo, um local que tem sido a casa flamenguista oficialmente. O time ainda não perdeu por lá, em 3 jogos, 3 vitórias. O Flamengo está embalado na competição, não só na Copa do Brasil, mas no Brasileiro também. A equipe não perde no Brasileiro há 5 partidas, somado o jogo da Copa do Brasil, são 6 jogos sem perder e 3 vitórias consecutivas, ou seja, ingredientes de sobra para que grandes personagens desse time do Flamengo também acabem se destacando. Tanto é que quem vai trazer um pouquinho mais do que foi aquele jogo de ontem e quem realmente fez a diferença na noite lá na Ilha do Urubu é o nosso Juliano Lima, uma matéria muito especial feita pra gente. É o Caldeirão Rubro-Negro, mais de 15 mil torcedores representados dessa maneira, bem próxima do gramado. Fica difícil até de contar essa história, fica difícil até de falar do gol, da vitória do Flamengo. Eu deixo com você, João Guilherme, porque minha voz está complicada. É o estádio luso-brasileiro, né? O estádio da Portuguesa da Ilha do Governador do Rio de Janeiro, que agora se chama a Ilha do Urubu. É o novo estádio do Flamengo, capacidade para 20 mil torcedores e que tem agradado a galera, principalmente pela proximidade do campo, ali daquela grade até a linha lateral, aproximadamente 5 metros. Então é realmente um legítimo caldeirão rubro-negro. Entre 15 mil, eles representam milhões de treinadores, comentaristas, torcedores. Na Ilha do Urubu, isso aqui é Flamengo. 9 gols, apenas um sofrido em 3 jogos. Só que ter um caldeirão como esse em mata-mata fez toda a diferença. A pressão no goleiro Vanderlei dos Santos. Um pequeno espaço que passou calor, arrepio, causou. Guerreiro de calcanhar, que linda bola, Everton bateu, toca a música, é gol do Mengão! Gol! Everton! Isso aí é um golaço que você fez, Everton! Energia que parecia acompanhar todos os movimentos de uma pintura. Cuejar, que golaço!
vantagem de 2 gols para o jogo de volta. Foi importante o resultado, a gente sabe que é uma vantagem boa, mas ainda temos o jogo de volta. A Vila Belmiro é sempre um local muito difícil para o visitante jogar. Então, pés no chão, tentar passo a passo buscar os objetivos. Agora, o jogo da volta é daqui a um mês praticamente. Temos que voltar as baterias para o São Paulo, voltar ao Brasileiro, tentar fazer uma outra grande partida aqui no domingo. Eu só sei que nós vamos procurar, do que nós fizemos hoje, melhorar. A repetição do time, ela incorpora o time e dá mais confiança. E dentro disso nós vamos procurar melhorar algumas peças e, sei lá, brilhar no próximo jogo. A nossa oportunidade é essa. Nós vamos ter que virar esse jogo. Nessa Copa do Brasil, jogar mata-mata, o adversário já sabe. A voz que ronda por aqui. Então tá aí, senhores, matéria muito legal do Juliano Lima, falando a respeito dos personagens desse jogaço do Flamengo. Aliás, personagens que muitos deles estão aqui nesse exato momento, vocês acompanhando agora as imagens ao vivo aqui do CT do Ninho do Urubu. Por exemplo, o Everton Ribeiro, o Giovânio e também o Rodolfo ali fazendo um trabalho especial para a complementação física. Participaram de 45 minutos da atividade aqui que o Flamengo realiza, o jogo-treino contra o Resende, placar por enquanto de 1-0 para a equipe do Flamengo. Agora eles ficam, esperam um pouquinho do lado de fora do campo. O Flamengo fez algumas alterações na equipe. Matheus Sávio está no time titular, o Ederson também vai participar do jogo. Enfim, o Flamengo rodando o elenco, o zagueiro Léo Duarte também por aqui, para, claro, o Zé Ricardo fazer mais observações em um time que está recheado de boas opções para a sequência da temporada. O Flamengo daqui a pouquinho conversa oficialmente conosco através de um convidado, vai ser o Berril, o personagem do dia aqui a falar a respeito deste jogo que foi importante contra o time do Santos, mas também projetando o final de semana. Berril que, olha, foi muito bem no jogo desta quarta-feira contra a equipe do Flamengo, mas o que tem de gente de olho na vaga dele não é fácil não, hein? Hamilton Rodrigues, Gustavo Ribeirão e, claro, Helena Calil. É verdade, Felipe. E tem uma coisa, Ribeirão, é para se acreditar, né, que a oportunidade pode vir. Maior exemplo, o Cuejá, né? Não era titular, Arão tá no banco, tá jogando, meteu um belo gol. Provavelmente terá continuidade. Eu acho que o jogo de ontem fez o Cuejar ganhar muitos pontos com o Zé Ricardo, né? E o Berril, ele tá se sentindo mais à vontade. Acho que é normal, né? O jogador chega de um outro país, de um clube que não tem a mesma estrutura do Flamengo, apesar de ser um gigante da Colômbia, mas o Flamengo criou uma estrutura muito boa nos últimos anos. Então, requer um certo tempo, né? Para o jogador se acostumar com tudo isso e se sentir à vontade dentro de campo com os companheiros, contra os adversários locais aqui também do futebol brasileiro. Então o Berril acho que já está muito mais adaptado. O Cuejar talvez tenha demorado um pouquinho mais de tempo, até pelas poucas oportunidades que ele teve lá atrás. Quem sabe agora ele também não ocupa essa vaguinha aí na equipe do Flamengo. E o Facincani há pouco escalou o time reserva do Flamengo lá no Ninho do Urubu, fazendo esse jogo treino. E se a gente vasculhar, ainda tem mais gente que nem está nesse time reserva, que poderia estar também no time titular de muitas equipes do futebol brasileiro, não é, Facincani? Pois é, Ribeirão, por exemplo, a gente vê aqui no caso do Giovânio, ele nem no bid está ainda, mas já treina porque o Flamengo tem muita pressa para colocá-lo no elenco. O Flamengo tem o Ederson, que também tem rodado bastante. O time reserva, você coloca o Léo Duarte, o zagueiro, que apesar de jovem atuar pouco, é um grande talento por aqui. Tem Rodinei, tem René, o William Arão, ou seja, é muita gente que ainda está nesse elenco do Flamengo e que evidentemente mereceria uma outra oportunidade. Olha lá o segundo gol do Flamengo lá ao fundo, lá o William Arão, 2-0 para o Flamengo, ou seja, é um time que roda muito bem, joga muito fácil, né? Enfim, só não vou pedir para tocar música porque eu não tenho essa capacidade de narrar como Hamilton Rodrigues ou, claro, tantos outros companheiros nossos, mas poderia valer nesse exato momento porque flagramos o gol ao vivo do William Arão, mais um atleta que estava no time titular do Flamengo e justamente perdeu a vaga ali para o Cuejar, que ontem foi muito bem e marcou um belíssimo gol na vitória por 2-0. Ô Ribeirão, é aquela famosa dor de cabeça boa que todo treinador gostaria que tenha o Zé Ricardo nesse exato momento ali à beira do campo. Observar o elenco recheado de ótimas opções, praticamente 2 times titulares para rodar quando quiser na temporada. As opções são tantas, né, Milton, que o Rômulo, que chegou no início do ano talvez como uma solução para aquela posição ali, para ser volante titular do Flamengo, lembrando aquele futebol que ele apresentou no Vasco da Gama lá atrás, ele não apresentou um bom futebol nas partidas que teve oportunidade e realmente virou reserva. Ele hoje
hoje o torcedor nem lembra tanto do Ilharão. Hoje é reserva. Acabou de fazer o gol aí. Fez tava o gol. pedindo sua narração aí, ô Milton Rodrigues. Quem sabe a nossa produção depois separa pra você fazer uma narração do Ilharão? Menos. Providência isso. O Flamengo continua treinando. Posso fazer uma pergunta pro Felipe Facincani? Vou aproveitar que vocês estão falando de time forte, com time reserva também de peso. Ô, Felipe Facincani, você tem alguma notícia aí sobre busca de novos reforços, até em posições que vêm sendo questionadas? Nós estamos mostrando aí o Alex Muralha, por exemplo, o gol do Flamengo ainda busca um novo goleiro? Existe apenas sondagem, viu, Helena? Pelo menos para goleiro, até porque o Thiago tem ganhado agora oportunidade, o Zé Ricardo espera dar uma rodagem, uma sequência ao garoto para maturar mais uma oportunidade. O próprio Muralha também está em fase de recuperação de confiança para ver se com a experiência dele ele consegue voltar à posição de titular. De resto, apenas nomes que foram pipocados na imprensa, mas nada de forma oficial. Para contratações mesmo, o que a diretoria prega por aqui é que o elenco está praticamente fechado, até pelas posições que o Flamengo contratou atletas muito importantes, talvez mais um zagueiro, se fosse uma grande oportunidade de mercado, o Flamengo não abriria a mão, mas neste exato momento, o que o Flamengo tem é um elenco fechado, apenas, claro, esperando uma grande possibilidade no mercado, algum atleta que fosse irrecusável para fazer parte deste time aqui, que tem sido a grande sensação de 2017, em termos, claro, de contratações. Muito bem, Felipe Facincani segue acompanhando o treinamento do Flamengo e volta aqui na programação do Fox Sports do Boa Tarde, no Expediente Futebol, no Central Fox. Agora a gente vai para São Paulo, né? Por favor, deixe seu gostei no vídeo, pois isso nos ajuda muito e você estará apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito